Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Aqui trazemos informações de fundos imobiliários e ações no Brasil e no exterior. E no vídeo de hoje vamos analisar mais um fundo de infraestrutura, o CPTI 11. A gente analisou recentemente o Juro 11, inclusive eu vou deixar o link ao final do vídeo, caso ter interesse em ver esse vídeo também. Vamos entrar em detalhes aí sobre o seu portfólio, seus últimos dados e o seu rendimento histórico. E se o vídeo ajudar em seus estudos, fique à vontade para curtir, compartilhar e se inscrever em nosso canal. Vamos começar então com uma visão do portfólio do fundo, né? Então o fundo apresenta aí diversos ativos voltados para a área de infraestrutura. Rodovias, portos, telecomunicações, geração de energia elétrica, né? Então, começando aí pela maior posição do patrimônio líquido, 4,6%, a gente tem a Rota das Bandeiras, que é a concessionária que administra a rodovia Dom Pedro I, que liga Campinas a São José dos Campos. Então, é uma rodovia importante ali de escoamento de caminhões, né, e carros no interior do estado de São Paulo, ligando essas duas cidades relevantes, né? A gente tem também o da Codesa, que é a autoridade portuária que faz a exploração do Porto de Vitória e Barra do Riacho, no Espírito Santo. Então, é mais uma posição ali voltada para o setor de transportes, né? CDI mais 6%. A gente tem também o Liga Telecomunicações, a IPCA mais 8,6%, é uma operadora de telefonia banda larga no estado do Paraná. Então, a empresa possui aí 45 mil quilômetros de fibra ótica. Temos também a Americanet, que é outra operadora de telecomunicações na região Sudeste, Sul e Centro-Oeste. Então, é uma empresa aí que possui aí 147 mil clientes residenciais. E por fim, as 5 maiores posições, a gente tem o MS 306, que é uma rodovia que é relevante para escoamento do agronegócio na região sul-mato-grossense, né? Então, IPCA mais 6%, daí dá para ter uma ideia, né, de quais que são esses instrumentos aí de dívida, né, essas debêntures, é, que suportam aí, atividades de infraestrutura no país. Vamos então para uma visão resumida do portfólio. Então temos aqui o setor de rodovias, 26,5% do patrimônio, geração de energia elétrica, 22%, telecomunicações, 15%, saneamento básico, 12,7%. E aqui temos um ponto interessante sobre o portfólio desse fundo, que é o investimento na área de rodovias e geração. São dois setores que têm contratos, uma visão de muito longo prazo, né? Uma concessão de rodovias ali, 30 anos, né? Geração também de energia elétrica, a gente tem um mercado ali também, uma certa estabilidade. Temos aqui os devedores, então o principal é a Rota das Bandeiras, depois Codesa, Liga, Americanet, MS 306, e aqui tem uma lista de várias empresas. A Rota das Bandeiras, com 4,6%, é a maior posição. Então a gente vê também um grau de diversificação interessante nesse portfólio. A exposição, né, classificação de risco das dívidas, né, a gente tem aí dívidas A, né, a grande maioria do portfólio. Então, esse é um ponto interessante também quando a gente compara esses fundos de infraestrutura com CRIs, por exemplo, né, que a qualidade dos devedores desses fundos normalmente ele é muito melhor, né, tem uma classificação de risco bem melhor, mais confiável, né? Vamos agora para os dados financeiros, então, do fundo. A gente tem aqui as receitas, né, divididos em juros, atualização monetária e ganhos de capital. Analisando aqui desde o início, né, então, o fundo ele teve um registro muito relevante de ganhos de capital, 56 milhões, né, contra 74 milhões de juros. Atualização monetária, a gente teve um patamar aí de inflação um pouco mais baixa, né, ficou na casa de 11 milhões. O problema do ganho de capital é que ele é um rendimento muito que oscila muito no mês a mês, né? Então, diferente aí dos juros, né,
e atualização monetária que a gente tem ali uma maior segurança de recebimento. Então aqui a gente tem aqui a evolução dessas parcelas, né? Tivemos aí no final do ano de 22 aí um período de baixa, mas depois uma recuperação aí no rendimento, né? E aqui a comparação do resultado e a distribuição. Então o fundo ele distribui pouco abaixo aí do resultado, né? Em momentos aí, meses em que ele teve um resultado muito melhor, ele segura um pouco e vai amenizando ali a distribuição. Esse é o histórico em 21, 22, 23, 24. Então a gente teve a média ali de distribuição em 22 de 1,46 por cota, né? 23 já foi um ano um pouco pior, 1,04. E janeiro agora já apresentou 1,15. Então, essa é mais ou menos a expectativa aí de distribuição de proventos do fundo, né? A gente percebe ali que ele deve ficar ali nessa casa, entre 1 e 1,5, né? A depender aí principalmente aí dos seus ganhos de capital. O volume de negociação, então a gente tem aqui uma média diária que passa de 1 milhão, né? Então o fundo recentemente ali ele conseguiu com a nova emissão, né? Praticar em um volume bem mais alto, vinha praticando aí 0,6, né? 0,7, agora ele tem ficado aí na casa de 1,300, 1,600 milhões por dia. E esse daqui é o histórico dele, né? Então temos aqui os principais benchmarks e ele tem performado acima, aí, principalmente acima do CDI, que é o melhor resultado aqui dos indicadores, né? A gente vê o IMAB, né? Ficou em 24% e o CPTI 11 em 34,6%. Então é um fundo que performou bastante positivamente ali. Lógico, há momentos de altas e baixas, né? Mas ele tem conseguido manter aí um rendimento interessante ao longo do período. Vamos comparar então o CPTI 11 com outros fundos de infra da Bolsa, né? A gente tem ali um dividend yield intermediário, a sua liquidez diária é interessante, né? O patrimônio também está começando a chegar num patamar mais robusto. O problema é que seu preço atual está mais próximo aí às máximas das últimas 52 semanas, né? Como vários fundos também estão nessa situação, né? Então, esse momento ali me parece ser um momento em que a gente está pegando aí a cota um pouco valorizada, né? O histórico de investimento, quem investiu há 1 e há 2 anos, né, conseguiu excelentes resultados, né? Ficando com 20,8% e 31% de rendimento, muito melhor que a inflação. Então, é um fundo que tem um histórico bastante interessante. E neste gráfico a gente tem aqui a evolução do valor da cota dele, né? Desde 2022, então ele teve aí uma oscilação bem relevante aí entre 93 e quase 105,50, né? Pegando o histórico mais para trás. Ele tem ficado nessa faixa e a gente percebe aí que ele se valorizou um pouco melhor aí nos últimos meses também. E finalmente vamos trazer os pontos positivos e negativos para investimentos no CPTI 11. Do lado positivo, ali, diversificação, né? Esses fundos de infra faz sentido, uma carteira diversificada, né? A gente se expõe a empresas mais perenes, né? Que têm maior estabilidade de resultados, menor risco que os fundos imobiliários de papéis, né? Então a classificação normalmente dessas empresas ela é muito melhor, né? Muito mais favorável. Lógico que isso traz perda de rendimento, porque a taxa cobrada acaba sendo mais baixa. Dois setores, né, principais, rodovias e geração de energia, responde pela metade ali do resultado do fundo, né? São setores que têm uma visão de longo prazo, então é um fundo que deve ter uma estabilidade ali nesse quesito, né? E ele tem um bom histórico de resultados. Do lado negativo, lógico, são fundos de dívidas, estão sujeitos a riscos de crédito, o rendimento em patamar menor do que fundos imobiliários de papel, por conta até do menor risco, né? A parcela relevante do rendimento
foi devido a ganho de capital, então é uma parcela que tem uma oscilação muito maior na receita do fundo, né? Então esse é um ponto de atenção para o investidor. E um patrimônio de menor porte e preço próximo à máxima anual são duas características dele, né? Normalmente eu uso como critério para olhar meus fundos imobiliários ali, buscar fundos com um patrimônio maior do que 1 bilhão, né? Que já começa a ter um nível de diversificação um pouco mais interessantes, né? Esses fundos de infraestrutura ainda não chegaram nesse patrimônio. Acredito que com a evolução também, passar do tempo, um maior interesse dos investidores, eles devem fazer aí novas emissões e chegar a esse patrimônio mais alto, né? Tudo questão de tempo, é um mercado que tem ainda um bom espaço para evoluir no Brasil, né? E à medida que mais gente vai conhecendo sobre esses fundos, né, vão se interessando em investir, também vai melhorando a perspectiva geral do setor. E vou aproveitar para deixar nossa playlist de fundos imobiliários. Lá você encontra diversos ativos. E fique à vontade também para curtir, compartilhar, comentar o que você achou desse vídeo. E se você não for inscrito, também deixarei o link aqui para você se inscrever em nosso canal.